Qual o lugar de mamãe? Feliz Dia das Mães! Mãe quer dizer amor, mãe quer dizer pureza, mãe sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe quer dizer carinho, mãe quer dizer beijinho, mãe me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe, você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe, você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga, quem te conhece que quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe quer dizer amor, mãe quer dizer pureza, mãe sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe quer dizer carinho, mãe quer dizer beijinho, mãe me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Qual é o lugar de uma mãe? Qual o lugar de uma mãe? Uma mãe que é amor, uma mãe que é pureza, uma mãe que sabe quem eu sou, uma mãe que quer dizer carinho, que sara as feridas com beijinho e nos faz sentir especial. Qual o lugar que a tua mãe ocupa dentro de você? Seja bem-vindo, Renata Tom, terapeuta sistêmica. Eu tô aqui um pouco emocionada, né? Começando aqui com esse louvor em homenagem a você, mamãe, que está aí comemorando mais uma data especial nesse Dia das Mamães. Essas mulheres guerreiras, essas mulheres vitoriosas que carregam aí esse ministério do ser mãe com tanto empenho, com tanto amor e com tanto zelo. E afinal, qual é o lugar, né, de uma mãe? Qual é a função de uma mãe? Qual é o lugar que uma mamãe deve ocupar, né, em cada um de seus filhos? A maternidade é uma montanha russa e é ativa. Quem nunca viveu aí altos e baixos dentro da maternidade? A vida vai te tratar da mesma forma como você trata a sua mãe. Essa é uma das frases assim mais fortes de Bert Hellick, porque ele diz o seguinte: o que eu recebo da minha mãe, eu também recebo da vida. Como você trata a sua mãe? Como você vê a sua mãe? Como você recebe o lugar? Como você sente e percebe o lugar dessa mãe dentro de você? Mãe é lugar de amor, que cura ferida com beijinho.
Mãe é lugar de receber, mãe é lugar de acolhimento, mãe é lugar do feminino, mãe é lugar da emoção, mãe é lugar da sustentação, mãe é lugar do interno, mãe é lugar do sucesso, é do meu mundo interno. E mãe é a ponte, o início e o lugar de plenitude para o sucesso. É a ponte que nos transporta para o sucesso. Como que está a sua vida diante da prosperidade? Mãe também é lugar de erros e acertos e também de culpa. É uma montanha russa, né? Viver essa experiência da maternidade, quem nunca viveu aí entre uma montanha russa, em altos e baixos? Mãe é o nosso primeiro e maior vínculo, pois fomos abrigados dentro dela. Nós habitamos dentro de uma mãe. Quem que aqui está passou por essa etapa de ser nutrido em seu ventre? Ninguém vem ao mundo sem passar pelo tubo. E esse é o maior vínculo que nós carregamos, nosso vínculo com a mãe. Por isso que Bert vai dizer o seguinte: a vida vai te tratar assim como você trata sua mãe, como você tem tratado, como você tem olhado para tua mãe. E a Bíblia, ela fala muito sobre a mãe de diversas formas e nos dá, assim, vários exemplos de mães. E aqui eu quero explanar dois rapidamente que nos deixam grandes exemplos de mães que erraram e acertaram. Uma delas que acertou foi a Ana, né? Pelo seu desejo grandioso ali de ser mãe, da qual ela não podia. E no momento ali em que ela se entregou profundamente ali naquele clamor, né, no templo, que se Deus concedesse-lhe um filho, e ali ela fez um voto, que ela não iria cortar os cabelos desse filho, e iria consagrá-lo e devolvê-lo a Deus. Esse filho foi quem? Samuel. Um segundo exemplo aqui que nós vemos, que assim, foi uma grande mulher, de um grande exemplo, mas por algum momento, assim, uma passagem que ela errou, foi a Rebeca, quando ela induziu o seu próprio filho a enganar o teu próprio pai, o teu esposo, ou seja, o teu esposo, para roubar ali a primogenitura do irmão. E o que mais a Bíblia fala da mãe? Ser mãe é uma dádiva e uma grande honra, pois o seu poder está centralizado no ventre. Quer poder maior do que esse de gestar durante 9 meses, desde uma sementinha ali em oculto, assim como Deus nos fala? Você era uma semente em forma multiforme, mesmo assim eu te conhecia. E ali dentro do ventre você foi tomando formas. Você foi tomando formas em todos os aspectos físicos, até o momento de você nascer. Quer poder maior que esse que uma mulher carrega centralizado no teu ventre? De gestar uma vida, e isso envolve sim muita responsabilidade, porque todo sim de uma mulher para gestar e trazer uma vida em vida, né? Um filho em vida, é um sim enquanto ela vai pôr a própria vida em risco. Então, olha a grandeza disso, olha a magnitude, a responsabilidade desse ato. Em segundo, ser mãe significa também amar incondicionalmente. Eu sempre falo para João Lucas, meu filho, mamãe e papai vai te amar incondicionalmente, independente do que você venha fazer. Se você errar, se você falhar, se você acertar. Mas quando você faz, né, dentro do que a gente considera certo, do que Deus requer de nós como filhos, todo mundo vai ficar bem. Todo mundo vai ficar feliz, né? Porque estamos em concordância com aquilo que Deus requer de nós. Mas se você errar, se você falhar, nós não vamos deixar de te amar. Mas você vai ter que aprender a lidar. Hoje você é só uma criança, mas principalmente na fase adulta, né? Quando pegar aí a adolescência, você vai ter que aprender a lidar com as consequências dos próprios atos. Em terceiro, a palavra mãe aparece 301 vezes. 301 vezes, sendo 216 no Velho Testamento e 85 vezes no Novo Testamento. 301 vezes é mãe
uma vez por dia quase, porque o ano tem 365 dias, né? Por isso que eu acho que a gente chama tanto mãe, né? Como criança chama mãe, 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 mãe o dia inteiro. E a Bíblia também diz para honrarmos pai e mãe. E a mãe aqui, ela entra sim, profundamente na honra. Essa canção inicial que eu apresentei aqui, ela tocou profundamente porque em 2011, eu ainda não era mamãe de João Lucas. E eu apresentei essa canção na igreja em uma homenagem ao Dia das Mães. E ali eu preparei um vídeo, uma montagem, né, em cima do playback dessa canção. E enquanto eu louvava ali, ia passando as fotos de todas as mamães, né, daquela igreja. E mesmo a minha mãe não sendo da igreja, eu coloquei uma foto dela, porque a minha intenção era uma homenagem a todas as mães, e principalmente a minha mãe, que tinha 9 anos que eu não a via, né, pelo fato dela já ter ido para os Estados Unidos. E no decorrer desta canção, a gente fez uma encenação onde os presbíteros, né, adentravam com um buquê de rosas individuais e ia entregando uma rosa, né, para cada mamãe. E a minha intenção era homenagear e honrar a essas mães, e principalmente a minha mãe. Mas o que me chamou a atenção e o que mais me tocou foi que eu fui homenageada. Eu fui homenageada e honrada porque, mesmo não sendo mãe, o meu esposo chegou e me entregou uma rosa, me honrando, me dando o lugar de mãe, né? Não de madrasta, mas como mãe, em consideração aos seus filhos. Afinal, qual é esse lugar de mãe em nós? Quem nunca disse, nasceu um filho, nasceu uma mãe? Esse lugar de mãe é um verdadeiro mistério, porque esse lugar, ele ocupa em nós e dita, e rege e determina como nós vamos nos relacionar na vida. Viver é relacionar-se. E como nós vamos nos relacionar conosco mesmo, como nós vamos nos relacionar com o outro, como nós vamos nos relacionar, né, com as nossas emoções, com o alimento, com o dinheiro e com tudo mais. A mãe é uma fonte de vida, de alegria e de plenitude, onde nós aprendemos a nos relacionar com os simples. Isso quando está tudo bem, porque quando não está tudo bem com essa mãe aqui dentro, aí a gente já tem visto aí o que tem acontecido. Como você se sente na relação com a sua mãe? A Renata vem futucais, vespeiro não, futuca leão com vara curta não, porque o modismo, né? Minha mãe é narcisista, eu não consigo conviver. Não, pergunta não, passa reto, passa batido, não, pergunta como que eu me relaciono com a minha mãe, não tem relacionamento não, não tem como. É insustentável, não tem como, eu não suporto. Pois é, difícil, né? Como se relacionar com uma pessoa narcisista? Com uma pessoa difícil, uma mãe controladora, com uma mãe autoritária, com uma mãe difícil? Tire as características, tire os rótulos que você coloca, se relaciona com a pessoa que ali está, porque a partir do momento que você coloca minha mãe é narcisista, você perdeu a oportunidade. E há um bloqueio de como você vai conseguir chegar e acessar essa mãe. Tire os rótulos. O amor de mãe é sublime, mas também é humano. E a gente esquece que por trás de toda essa armadura, por trás de toda essa função, né, da maternagem, do lugar de uma mãe, existe uma mulher, existe um ser humano comum e imperfeito. Esse é o ponto que nos pega, porque nós não somos capazes de olhar para isso. Nós olhamos muitas das vezes para os defeitos e queremos mudar, né? As mães são como instrumentos divinos gerados e que irão gerar vidas. Mãe já foi filha um dia, foi só filha um dia, né? E se hoje nós somos filhos, dizem que praga de mãe pega, né? E muitas das vezes, dadas as situações das que a gente vai vivenciando, a gente fatalmente ali, uma vez ou outra, a gente escapola e a gente ouve assim: você só vai entender o que eu estou te falando quando você for mãe. De fato,
Sim, a gente só aprende quando a gente se torna mãe, que elas têm razão em muitas coisas. Mas também são mulheres comuns, com falhas, com faltas, com dores e com lacunas na alma. Faltam os filhos sem querer e erram quando querem acertar. E o pior de tudo é que nós vamos para o lugar de julgamento e de crítica. Nós julgamos e criticamos essas mulheres e nos desconectamos da força vital da vida. Fechamos então as portas para a prosperidade. Lembra do episódio anterior? O amor interrompido? Pois é, ele está vindo. Se eu não sou capaz de receber, de acessar, eu fecho as portas, né, para a prosperidade. Tem uma frase de base de Bert Hellick que ele diz o seguinte: quem critica faz igual. Então aquilo que eu julgo, que eu critico na minha mãe, a tendência é que eu vou estar aí repetindo. Para quê? Para compensar. Restaurar o vínculo com a mãe é ser capaz de receber aquilo que ela foi capaz de me dar, tomando como o suficiente, nem pouco, nem muito, mas sim o suficiente. Foi o suficiente e daqui eu transmito, eu sigo. Os nossos relacionamentos são o reflexo dos relacionamentos que temos com a nossa mãe. Isso vem do fluxo do amor interrompido. Quem atrita com a mãe, né, como eu falei anteriormente, fatalmente vai atritar também com o parceiro, porque esse fluxo está interrompido. E como a mãe é a primeira relação a ser afetada, é com os nossos filhos que nós vamos também passar a atritar muito, porque não sabemos entender a diferença entre o exercício e a experiência da maternidade. Quando nós já viemos com essas fraturas, né? O primeiro vínculo estabelecido de uma família, como eu falei, a questão da vinculação familiar, né? Da família constituída, então é com o esposo. Então, quando a gente já vem com essas fraturas, a gente vai começar ali a tritar com o esposo. Vem os filhos, isso vai ser transmitido para os filhos. E o exercício? O que é o exercício, então, dentro da maternidade? O exercício é tudo aquilo que eu exerço enquanto cuidados, né? Enquanto desde o básico, alimentação, cuidados com a higiene, educação, né? Disciplina, limites. Entrou a puberdade, já vem uma fase assim mais delicada para a gente ir aprendendo ali como lidar com isso. Aí depois vem a outras fases, que é a sexualidade, né? Porque são ciclos, são etapas, são fases. Isso compete ao exercício da maternidade. E também lidar com os vícios. Nós temos visto muitos adolescentes e muitas mães sofrendo com os filhos, né? Aí envolvidos com os vícios principalmente de drogas. E a experiência, o que é, né? Então, essa experiência. A experiência, ela é composta pelas fases. E em cada fase é uma experiência diferente. E isso não tem nada a ver com o exercício da maternidade. O exercício da maternidade, ele é normal para todo mundo. Todo mundo tem que exercer. O bebê nasceu, você tem que amamentar. O bebê sujou, você tem que trocar. O bebê tá com dor de barriga, você tem que cuidar da cólica dele, né? O bebê tá sujo, você tem que dar banho. O exercício da maternidade, ele é igual para todo mundo. São as fases. A experiência que vai ser diferente, porque vai depender do seu estado, como que você vai estar ali recebendo e vivenciando essas experiências. O ponto é que essas experiências, muitas das vezes, quando não estamos bem conosco mesmo como mulher, isso nos leva para lugares onde experimentamos angústia, frustrações, que nos põem no lugar de culpa, que nos consome. Afinal, quem foi a mamãe que nunca foi dormir, remoendo, martirizando por culpa? Quem? Eu mesma já fui uma. Eu confesso, por várias vezes, principalmente dentro desse processo aqui, né, de estudos, né, me abdicar
da presença, né? De estar com o João, de estar ali auxiliando, principalmente nas tarefas de escola. E teve um dado momento em que eu estava em uma aula, uma vez, e enquanto eu estava no período da aula, eu escutei algo entre ele e o pai dele lá fora. E quando eu saí, assim, a situação estava bem delicada, o pai dele disciplinando. Então, nesses momentos, quando o pai está disciplinando, independente de como seja, a gente nunca pode chegar e intervir, porque tira a autoridade do pai. Só que para mim, ali naquele momento, né, ou tira a autoridade da mãe quando for a mãe que estiver disciplinando. Mas para mim, aquele momento me moeu, porque eu estava em aula e estava ausente. Se de repente eu estivesse, né, olhando esse lado, né, da atividade dele, talvez não tivesse chegado a esse ponto. E ali naquele momento, assim, para mim, me veio muito forte. Abandona tudo isso. Acho que eu estava no meio do processo ainda das aulas. Abandona isso tudo. Abandona isso tudo. E eu permaneci ali, com câmera fechada no decorrer daquela aula, chorando o tempo todo. E aí é onde entra, quando a gente atende ao chamado de se colocar na missão, a pessoa que estava do outro lado ministrando o conteúdo, ela foi usada de tamanha forma para falar, né? Para falar comigo, que o que eu entendi foi o seguinte: filha, tá difícil, caminhe mais uma milha. Sou eu quem te sustento, sou eu quem te direciono, caminhe mais uma milha, a tua bênção pode estar na próxima milha. Então, muitas das vezes a gente sim é levado para esses lugares de culpa. E onde nasce a culpa? Onde há culpa, há ponto cego. E os pontos cegos é tudo aquilo que está inconsciente. A culpa não vem só de você. Ela vem de muito longe. Ela não começou em nós. Por quê? Não tem nada a ver com o que você teve ou com o que você não teve. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É a importância e incapacidade e você ficar nesse lugar de autopunição. A impotência de chegar ali e ver aquela situação e a minha incapacidade de contornar a situação me trouxe para esse lugar de autopunição. Por que eu não estou lá, eu estou aqui? E como foi com a sua mãe? Se foi, né, a sua mãe uma mãezona, aquela mãezona boa demais, né, que sempre te deu tudo, que nunca te impôs limites, então a sua régua de medida, ela vai ser muito alta, porque se a sua mãe já foi boa ao extremo, a sua necessidade de superar, né, a sua exigência de superar essa régua de medida da bondade da tua mãe. Se a mãe foi muito ausente, aqui entra o oposto, a sua régua também vai ser alta, porque você vai tentar fazer de tudo para não se tornar ausente na vida do seu filho. E qual é o risco disso? O risco disso é que você não vai conseguir impor limites, você vai dar tudo que ele quer, como ele quer, vai encher ele de presentes, porque eu não tive, então eu vou suprir agora. E aí entra, né, na questão aqui que eu falei, dos pontos cegos. É você que não teve, está dando para suprir ele que não está demandando, que muitas das vezes não está pedindo, mas para atender a tua necessidade ou de fato para suprir a tua ausência nele ou para agradá-lo. São os pontos cegos, são os pontos ocultos. Onde a culpa se manifesta nesses casos? Quando você não impõe limites e os filhos fazem o que querem e você se questiona: onde foi que eu errei? Por várias vezes eu me questionei diante de algumas situações com o João Lucas: aonde eu estou errando, Senhor? Aonde eu estou errando? O que eu preciso fazer? Me dê um apontamento. É um ministério, gente. Educar, pôr filho no mundo, vestir, dar comida, né? É muito fácil, né? Entre aspas, é muito fácil. Com o básico você vai sobrevivendo, você vai vivendo. Mas educar, impor limites, é um ministério. Você não tem tempo para ele e enche ele de presentes para suprir a sua ausência. Ou porque muitas das vezes você lá atrás não teve, então agora não, ele vai ter tudo que eu não tive. Quem tem culpa paga a conta.
Porque a culpa é uma utilidade que favorece as duas pessoas, favorece os dois lados, né? Se você está dando para suprir a tua necessidade do que você não teve, então você está preenchendo a sua falta e está agradando porque ele está ganhando presente. Mas quem está pagando? Como eu olho para minha mãe? Como eu honro? Como eu consigo honrar e respeitar a minha mãe? Ou você é aquela que olha, julgando, criticando? Como que é que você olha, né, para tua mamãe? Para curar a maternidade é preciso olhar para a nossa mãe e mudar a mentalidade de que eu não sou vítima. Porque a gente vem para esse lugar de culpa também porque nos colocamos aí nesse lugar de vítima, né? Caso contrário, vou repetir tudo com os filhos. São ciclos de repetições. Se eu não corrijo dessa vez, eu já fico assim, mais ou menos com a consciência, né, leve. Eu não vou corrigir dessa vez, porque eu já fico tão pouco com ele, então deixa passar. Ou não tive roupas ou brinquedos na infância, por isso eu estou dando. São as justificativas que a gente vai dando, e nisso a gente vai se perdendo. Porque aqui eu vivenciei muito essa experiência, né, do dar o presente com o João Lucas. Quando a gente saía para fora, né, por exemplo, Valadares, e tinha dias que eu já falava com ele, hoje não precisa pedir não, porque hoje não tem brinquedo. Toda vez era um Hot Wheels da Americanas, a paixão dele foi em Valadares, tem que ter um Hot Wheels da Americanas. E tinha dias que eu já falava com ele, hoje não tem Hot Wheels, hoje o que você quiser de comida, do Bob's, do McDonald's, de onde for, mas hoje não tem brinquedo. Só que chegava lá, como se diz, ele sabe os nossos pontos fracos. A gente acaba cedendo. A maternidade possui 3 características básicas no feminino. E a maternidade, ela possui uma dor secreta. E essa dor secreta é a impotência. Qual é a mãe que nunca se sentiu impotente de ver o seu filho num leito de morte e não poder fazer nada? Qual é a mãe que nunca se sentiu impotente ao ver o seu filho morrendo e não poder fazer nada? Qual é a mãe que nunca se sentiu impotente ao ver seu filho se perdendo nas drogas e não ter condição de fazer nada? E por mais que ela clame, que ela peça ajuda para ele não fazer, cada vez mais ele vai se afundando. Impotência. Essa é a maior dor da maternidade, de quem vivencia demandas desse jeito. E as 3 características da maternidade: nutrir, acolher e enviar. Nutrir passa um processo normal. Acolher, a gente acolhe. Mãe é acolhimento. Mãe é mundo interno. A criança caiu, a gente já logo vai e pega e cura com um beijinho. O pai não caiu, levanta, sacode a poeira e vai. Segue vida que segue. Por quê? Mãe é esse mundo interno, mãe é acolhimento, é o que dá segurança. O pai não. O pai impulsiona para a vida. Essa é a função do pai. Então, por isso que eu falei anteriormente, quem direciona o filho, autoriza e permite o filho ir para o pai? A mãe, porque é o pai o que impulsiona, né? É a força que impulsiona para a vida. E o enviar? Aqui é que pega, porque quando vai chegando uma certa fase, nós já começamos a sofrer com a síndrome do ninho vazio, porque não queremos enviar, queremos manter aqui debaixo das asas, né? João Lucas está com 10 anos. E um dia o Denilson falou algo comigo que eu pensei comigo, não, eu não quero. Eu quero que o meu filho seja livre ao ponto de saber que quando ele precisar retornar, ele tem portas abertas e coração de mãe aberto para quando ele precisar. Mas eu não quero ser aquela mãe que retém, que segura, porque isso também não faz bem, essa simbiose, né? A simbiose que eu vivenciei com ele ali no início, se isso não for tratado, se isso não for curado, ele não vai conseguir ter a individuação dele. Porque o processo da simbiose
ele nos mantém aprisionados no ciclo, né, emocional, no campo emocional da mãe. Se eu não sou capaz de enviar essa criança, né, esse adulto, por isso que nós vemos aí muitos adultos, né, com uma postura infantilizada, porque na maioria das vezes eles estão o quê? Presos nesse campo emocional da mãe. A experiência fala das dores da maternidade e o que ela faz com você, mulher. É preciso olhar para a identidade dessa mulher em como ela vivencia tudo isso. Pois antes da mãe, antes da esposa, né, existe quem? A mulher. E em geral a gente esquece disso, né? E um dos processos assim mais críticos que debilitam a parte de intimidade de um casal é o momento da maternidade. E é até aceitável, né? Que no momento inicial ali isso não tenha como, mas tudo que passou do limite também é preciso olhar. Por quê? Por que está acontecendo isso? Né? O casal, ele tem prioridade frente aos filhos, mas quando eu coloco os filhos à frente, então quer dizer, o que está acontecendo? É preciso olhar. Quem é a mãe afinal? Diante disso tudo, desses lugares que a gente vai ocupando, desses lugares que a gente vai entrando, né? De ficar aí na impotência, na insatisfação, na insegurança, na culpa. Quem é a mãe afinal? Qual é o lugar da mãe afinal? Mãe é função. Como assim, Renata? Mãe é função? Sim, porque assim como tudo que nós exercemos na vida como profissional, mãe é função. E como então nós vamos conseguir olhar para essa mulher? Aqui eu quero deixar assim três dicas para começar aí, se você estiver, né, passando por alguma situação dentro dessa maternidade que está se tornando muito pesada, que você não está conseguindo, né, contornar. Primeiro passo, olha para sua mãe. Não é olhar para mim, Renata, se é eu que estou vivenciando tudo isso aqui, se o negócio tá esquisito aqui na minha casa, eu estou atritando com o marido, eu estou atritando com o filho e o negócio está tudo complicado. Pois é. Lembra da frase? A vida vai te tratar assim como você trata a sua mãe. Olhe para sua mãe. Pare de julgar. Pare de criticar. Para não pagar a conta com seus filhos. Para não pagar a conta com seu esposo. Quem resolve as coisas dentro de si não tem problemas para resolver fora. Vítimas geram vítimas e vítimas não prosperam. Em segundo, olhe para a relação que você tem com o pai dos seus filhos. Se você tem filho e está tratando muito com eles, olhe para como você olha, né, o pai, seja ele teu esposo ainda ou não, mas ele é o pai. Olhe para o pai do seu filho. Se essa relação não for boa, você sempre vai querer compensar, porque a culpa bate por não ter escolhido um bom pai para o seu filho. Minha mãe, por várias vezes, ela dizia, por algumas situações que a gente passava, teve um momento que ela me pediu: desculpas, minha filha, por não ter te dado um pai. Mãe, não. Se eu sou quem eu sou, Renata, nas características, nos traços, eu só sou quem sou porque é esse pai que eu tenho. Se fosse outro, eu não seria quem sou. Os filhos carregam 50%, 50%. Quanto mais você nega a figura do pai do seu filho, mais você afasta dele o seu filho. E ele vai se tornar cada vez mais parecido com ele. É aquilo que eu falei. Nossa, você é a cara do seu pai. Você é tão parecido com seu pai. Você tem as características, você tem as manias, tem as mazelas, tem os defeitos, tem as qualidades. Pois é. Ou vice-versa também isso ocorre. Isso ocorre porque a alma desse filho clama pelo pai. E ele reflete esse pai para te mostrar: eu tenho um pai. Esse é o meu pai. Em terceiro, olhe para a mulher que aí está.
Olhe para a culpa que você carrega. Quando não cuida de si mesmo, não será uma boa companheira para ninguém. Você não é capaz de ser uma boa companhia para ninguém. Se você tiver aí, né, com essas bagagens de culpas e de medusas internas. Se curar não é repetir os mesmos erros, porque honrar não é pagar a conta ao lado deles. Honrar é ser grato e tomar a vida que recebeu e seguir em frente. Você morreria pelo seu filho? É muito normal, muitas das vezes, a gente vê mamães falarem: eu dou a vida pelo meu filho. Que tal você curar você primeiro para viver pelo teu filho? Hoje no devocional pela manhã algo me chamou a atenção, porque a gente estava reunidos à mesa fazendo o devocional, e foi exatamente aquela passagem onde, né, o sacrifício ali de Isaac, que Abraão foi convocado ali para levar o próprio filho, né, impedido a um pedido de Deus, o atendimento a um pedido de Deus para sacrificá-lo. E João Lucas, ele é muito esperto, e ao final ele virou para mim e falou assim: mamãe, se Deus te pedisse para me sacrificar, para me matar, você teria coragem? Eu dei um choque assim na hora. Eu falei: bom, meu filho, a gente engole em seco, né? Porque às vezes vem umas perguntas assim que a gente não tá esperando. Eu falei: olha, claro que não. Primeiro que com a maturidade espiritual que a mamãe tem hoje, eu saberia identificar se essa voz de fato estaria vindo do Espírito Santo de Deus ou não. E outra, Deus jamais iria pedir isso hoje, nem comigo, nem com ninguém, porque o sacrifício já foi feito, ele já entregou o teu próprio filho na cruz. O Cordeiro já pagou o preço por todos nós. E aí expliquei para ele a situação, então ele assim, tipo assim, ufa, né? Não vou precisar sacrificar mais. Então é por aí. Você morreria pelo seu filho? Que tal cuidar de você para viver pelo seu filho? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te oriente nesse dia em especial, nesse dia das mães. Mãe, uma dádiva. Mãe, uma honra. Mãe é uma completude, porque a mulher, ela se completa, né? A partir do momento que a mulher tem a capacidade de gestar uma vida, ela se completa. Foi assim comigo. Quando eu peguei, né, aquele exame positivo, eu falei assim: não, agora eu me sinto uma mulher completa. Porque esse mistério todo, né, do gestar uma vida, traz a completude ao feminino. Então, sim, que você seja muito, muito amada, muito querida. Se você não tem a sua mamãe, né, em vida, sinta ela aqui dentro. Se ela tá longe, sinta ela aqui dentro. Dê-se um abraço, permita-se amar. Feliz Dia das Mães. Um grande beijo no coração. Faça um excepcional dia. Beijos no coração.